Aleluia, aleluia. Há uma unção tão grande de Deus neste lugar. Há uma unção do Senhor, há uma unção do Deus Todo-Poderoso. Recebe aí, queridos, recebe. Diga: Senhor, venha mais, me dê mais, me dê mais. Senhor, o Senhor pode transbordar, o Senhor pode, Deus amado, fazer ainda mais na minha vida. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, realiza, meu Deus. Faz, meu Pai. O Senhor é fonte inesgotável. O Senhor é fonte de glória e poder. Aleluias, aleluias, aleluias. Abre comigo a tua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 16. Recebi uma palavra essa semana e ficou no meu íntimo, no meu interior. E esta noite nós vamos falar sobre salvação. Amém? Pastor, mas eu preciso tanto de uma bênção, mas há bênção na salvação. Porque uma vez salvo, o teu mundo não é mais este mundo que nós vivemos, mas é um mundo espiritual. O reino do Espírito é para os salvos. E onde é que tudo se realiza? No reino do Espírito. É no reino de Deus que todas as coisas se manifestam. Pastor, mas aquela porta que eu preciso que se abra, é no reino de Deus, querido. Nada é chegado a nós se do alto não for liberado. Então, nós precisamos falar dessas coisas que são espirituais. E salvação é algo que precisa estar impregnado dentro de nós. Nós não podemos ter nenhuma sombra de dúvidas a respeito da nossa salvação. Os tempos estão se aproximando, conforme Jesus Cristo disse. Ele disse: nos últimos dias haverão rumores de guerra. E eu não sei se você sabe, mas nós estamos muito próximos de uma guerra nuclear, de uma guerra mundial. E eu falo isso não é para ficarmos tristes, preocupados, mas é para nos aperfeiçoarmos na nossa salvação. É para nos aproximarmos ainda mais de Deus. É estarmos ainda mais com o nosso Senhor. Porque depois da salvação, tudo que nós queremos é estar com o Senhor. Tudo que nós queremos é estar na sua presença. Tudo que nós queremos é sentir a sua vida. E naquele dia, nós não apenas sentiremos, mas nós tocaremos nele. Nós tocaremos nas suas feridas. Nós o abraçaremos. Nós estaremos com ele. Então, recebe a sua salvação. Cuide da sua salvação. Receba a sua salvação como um presente de Deus. A Bíblia diz que isso é um dom de Deus. E onde começa a nossa salvação? Começa em João 3,16. Porque Deus me amou de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que eu não pereça, mas eu tenha a vida eterna. Eu queria que você proferisse essa palavra sobre a sua vida. Essa palavra é para você. Diga: porque Deus me amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que eu, que nele creio, não pereça, mas tenha a vida eterna. Onde começa a minha salvação? No amor de Deus. Ele disse: eu amo tanto vocês, eu amo tanto, que eu não posso deixar vocês se perderem. Eu não posso deixar que vocês sejam consumidos pelo inferno. Eu preciso dar a vocês a salvação. Eu preciso que vocês tenham a salvação. E o Senhor então providenciou aquilo que era necessário para que nós tivéssemos a nossa salvação.
E eu pergunto para você, isso tem valor na sua vida? Sabe, nós podemos medir a nossa maturidade espiritual se nós compreendermos a salvação. Se nós entendermos que nós estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais, porque nós somos salvos. Os céus são para os salvos, a região celestial para os salvos. O Senhor disse que Ele ia preparar muitas casas para os salvos, para nós. Então eu preciso entender a salvação como algo maravilhoso de Deus, como o maior milagre que Deus poderia fazer na minha vida. Não que Ele não tenha todo o poder, mas para mim e em mim não há maior milagre que Deus possa fazer, senão me ressuscitar dos mortos e me dar a vida eterna, para morar com Ele eternamente. Deus pode nos dar qualquer coisa neste mundo, mas o maior milagre que Ele produzirá em nós é a vida eterna, é a salvação. Então eu preciso receber isso como um milagre de Deus, como um presente de Deus para nossas vidas. Você é um milagre de Deus. Você pode declarar isso dizendo: eu sou um milagre de Deus. Aleluia. A salvação é o princípio do nosso relacionamento com Deus. Sem salvação não há relacionamento, porque para que eu possa me relacionar com Deus, eu preciso receber dele a salvação, porque o relacionamento não são para os condenados, são para os salvos. Aleluia. Para os condenados haverá o juízo, mas para os salvos o juízo já foi feito. Então nós precisamos entender isso, que a salvação é o início do nosso relacionamento com Deus. Eu creio no que Ele me disse, e a partir deste momento o véu se rasga. A gente fala de véu, mas para que você possa entender, quando Deus quis mostrar ao seu povo o relacionamento no deserto, como se relacionar com Deus, Ele então mandou fazer o tabernáculo. E o tabernáculo, ele tinha 3 partes. Ele tinha o átrio onde todas as pessoas ficavam, mas ele tinha um local chamado Santo Lugar, onde o sacerdote entrava, mas mais adentro um pouquinho só existia um lugar onde um sumo sacerdote entrava, e esse lugar chamava-se Santíssimo Lugar, e naquele lugar ele era separado. O que separava aquele lugar de todo o restante era um véu, e ninguém podia passar desse véu, porque atrás desse véu estava a presença de Deus. A glória de Deus se manifestava naquele lugar. No meio do seu povo, no meio das tribos, no meio dos seus escolhidos, ali derramava-se a glória de Deus, e se manifestava, se tocava na arca da aliança, quando se juntava as asas dos querubins. Era exatamente naquele ponto que a glória de Deus descia, e se alguém atravessasse aquele véu, que não estivesse mandado por Deus, segundo os ritos de Deus, ele morria. E aquele lugar, eu digo isso porque do tabernáculo, os 3 lugares, tem um lugar que Deus reservou especificamente para nós estarmos, e este lugar é o Santíssimo Lugar. No Santíssimo Lugar não há mais nenhum interesse nosso, a não ser o interesse de Deus. No Santíssimo Lugar não há mais projetos nossos, mas projetos de Deus. No Santíssimo Lugar não há mais a nossa vontade, mas a vontade de Deus, onde o Senhor preparou para estarmos no Santíssimo Lugar. Porque eu declaro para você que a vontade de Deus, ela é melhor do que a sua vontade. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e a sua nem arranha isso. Os seus projetos podem ser bons, mas os projetos de Deus para você são maravilhosos.
Os projetos de Deus para você virão debaixo de sobrenatural, debaixo de poder, debaixo de glória. Você vivenciará maravilhas de Deus na sua vida, porque são os projetos dEle, e nos projetos dEle, Ele derrama o sobrenatural para que eles se manifestem. Por que nós precisamos de salvação? Abre comigo Romanos capítulo 3, versículo 23. Grava isso no seu coração, na sua Bíblia. Por que você precisa de salvação? Por que o Senhor encontrou você? Por que Ele quer que você seja salvo? Primeiro motivo nós descobrimos, Ele nos ama, e por nos amar, Ele quer nos dar a salvação. Ele quer nos dar a salvação. É tão interessante, enquanto você procura em Romanos 3, 23, que Jesus Cristo veio para os judeus. Toda essa história que nós estamos vivenciando aqui, não era para nós, era para os judeus. E os judeus receberiam Jesus, e Jesus se manifestaria ali com eles, e o poder de Deus estaria ali com Jesus, e tudo estaria bem, porque é o Messias prometido, e a palavra de Deus diz que então os judeus seriam a bênção para as nações, e quando a nação quisesse conhecer a Deus, chamaria a nação de Israel, e a nação de Israel então, ela liberaria o conhecimento de Deus, porque eles viviam com Deus. Mas Romanos 3, 23 diz, que todos pecaram, e todos ficaram o quê? Destituídos da glória de Deus. A glória de Deus que estava em nós, quando Deus nos cria, por causa do pecado, ela é tirada. E ontem nós ouvimos um testemunho de uma jovem, e ela dizendo que ela fazia tudo, se drogava, viciada, tudo, mas havia um vazio dentro dela, que ela não conseguia entender. No outro dia ela estava bem, mas aquele vazio pressionava ela, até o dia em que ela se entregou ao Senhor, e quando ela se entregou a Cristo Jesus, aquele vazio não veio mais, porque aquilo que o pecado havia tirado, Cristo colocou de volta. Aquilo que o Senhor havia tirado de nós, aqui por causa do pecado, porque quando Ele tira nós morremos, Ele cria novamente, e a palavra de Deus diz que o Espírito é criado em nós, e é o Espírito em nós que se conecta com o Espírito de Deus, e agora nós podemos falar com Deus, nós podemos falar diretamente com Deus. Em Romanos 3, 23, então, porque nós pecamos e fomos destituídos, nós carecemos, nós necessitamos da glória de Deus. Queridos, o mundo está tentando encher este vazio, e observa que quanto mais você sente necessidades de preencher esse vazio, mais vazio ele vai ficando. Você pode colocar qualquer coisa neste lugar, você pode colocar a bebida, você pode colocar as drogas, você pode colocar a prostituição, você pode colocar o divertimento, mas quando passa o efeito, vem o vazio, porque esse vazio só Deus pode enchê-lo, só Deus pode preencher este vazio. E eu fico feliz porque nesse vazio que existia na sua vida, agora tem a glória de Deus. Sabe por que você pode cantar e levantar as suas mãos e glorificar a Deus, e fazer parte desse louvor que subiu aos céus nessa noite? Porque a glória de Deus está em você. Não há mais um buraco na sua vida, foi cheio. Pastor, mas eu não estou pressentindo. Querido, se acorda, está aí. Talvez você não tenha se preocupado em entender, em ouvir, mas Ele está aí. A Bíblia diz que foi colocado em nós o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é a garantia de que Deus nos encontrou, nos chamou e nos salvou. E o Espírito de Deus não vai embora jamais. Mas muitas vezes ele fica quietinho, esperando você dar lugar para ele, esperando que você deixe ele falar um pouco, esperando que ele deixe você se incomodar um pouco.
Eu tenho convicções que existem momentos, existem noites, existem dias em que o Senhor coloca uma inquietação no seu coração. Existem momentos que você fica como que necessitado de alguma coisa que você não sabe o que é. Eu tenho certeza que você já teve esse momento onde você às vezes está tão frágil, tão fragilizado, tem vontade de chorar sem saber porquê. Não é depressão, não é doença, querida, é o Espírito do Senhor incomodando você, para você dar a Ele o lugar, para você deixar Ele andar com você, para que você tenha alguém que é poderoso demais na sua vida, que vai abrir os momentos, que vai fazer gerar tudo que Deus tem para você. É o Espírito de Deus que está falando contigo, é o Espírito do Senhor que está ministrando ao seu coração. É o Espírito do Senhor que está dizendo: tem algo muito melhor, tem algo muito maior, tem algo tremendo demais para a sua vida. Aleluias, 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 glórias, 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 glórias. Glórias, glórias, glórias ao Senhor, glórias ao Eterno, glórias ao Todo-Poderoso, glórias ao Senhor da eternidade. O Senhor então, Ele diz que nós precisamos de salvação porque nós pecamos, e ao pecarmos, o segundo motivo é que nós levantamos a ira de Deus, porque a ira de Deus vem contra o pecado. E algumas pessoas dizem: não, mas Deus não se ira porque Ele é amor. É verdade, Deus é amor, mas o próprio amor, para que ele seja verdadeiro, Ele exige que haja justiça. Ele exige que seja feita justiça, porque não pode haver no amor a injustiça. Então o Senhor precisa, e ele expressa essa injustiça na sua ira. Deus é contra o pecado, Deus abomina o pecado, Deus quer destruir o pecado na nossa vida, e essa é então a forma como o Senhor fica indignado na sua ira contra as nossas vidas. Outra coisa, o pecado gera em nós um coração duro e impenitente. Muitas pessoas têm resistência para se aproximar de Deus, porque o pecado endurece o coração. Ela sabe que esse é o caminho, ela já ouviu pessoas dizendo que este é o caminho, ela até já sonhou com este caminho, mas o coração continua duro, impenitente, porque isso é causado pelo pecado, pela prática do pecado. Em Romanos capítulo 1, versículo 28, isso é tão sério, que em Romanos capítulo 1, 28, sabe o que o Senhor diz? Ele diz que a pessoa, ela entra num estado de tamanho pecado, que ele faz com que o coração dele agora esteja totalmente entregue a esse estado de pecado. Olha o que ele diz, Romanos capítulo 1, versículo 28, ele diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, e a pessoa então vai se envolvendo num estado de deploração tamanha, que só Deus para ter misericórdia, e glórias a Ele que Ele é misericordioso, glórias a Ele que a palavra dEle é poderosa, o Espírito dEle trabalha na palavra, e a palavra ministrada aos nossos corações é como o martelo que é batido na bigorna, ele vai moldando até que rompe, até que você entenda o que Deus está fazendo na sua vida, até que você compreenda que Deus quer resgatar você, quer te tirar deste lugar.
No versículo 32, mesmo Romanos 1:28, diz a palavra de Deus que nós somos passíveis de morte por praticarmos estas coisas e as aprovarmos. Então aquele que pratica o pecado e aprova a prática do pecado, ele é passível de morte. Que morte é essa? A morte da presença de Deus. Porque a Bíblia diz que há uma separação entre nós e o nosso Deus, há um abismo. E nós não podemos passar de um lado para o outro, a não ser que Cristo entre no meio, porque através de Cristo eu posso passar de um lado para o outro. A Bíblia diz que Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia, glórias ao Senhor. Em Romanos capítulo 2, versículo 5b, a Bíblia diz que o Senhor traz juízo sobre a terra, e haverá um dia do juízo de Deus. Haverá um dia que o Senhor vai estar sentado no seu trono, e Ele chamará cada pessoa que existiu na face da terra desde Adão. Hoje nós somos 7 bilhões de pessoas, mas se você voltar e contar as pessoas que já morreram, provavelmente haverá mais 7 bilhões. E o Senhor chamará um por um, e vai cantar: o que você fez? Conta para mim. Mas aqueles que estão salvos, a palavra do Senhor diz que nós não passaremos por esse juízo. Por quê, pastor? Porque nós já recebemos a salvação. Nós já fomos julgados na nossa salvação, nós já passamos da morte para a vida, já não seremos mais julgados. Mas passaremos por algum julgamento, pastor? Passaremos, haverá um julgamento para nós, que é o julgamento do galardão, das coisas que eu faço para o Senhor. Isso a gente fala num outro momento, mas o juízo daquele que vai definir o nosso destino, se céu ou inferno, esse haverá o juízo de Deus, e esse nós não passaremos por ele. Esse nós já estaremos em nome de Jesus com o nosso Senhor. Esse juízo de Deus trará retribuição. Aqueles que praticaram o bem, aqueles que buscaram ao Senhor, verão a vida eterna. E aqueles que não fizeram isso, viverão a ira e a indignação de Deus. Depois, há mais um benefício da salvação. Romanos 4, 24. Há uma salvação para nós, mas também por nossa causa, para que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Aqui o autor aos Romanos está dizendo que Abraão creu em Deus, e ao fato de Abraão crer em Deus, na aliança que Deus fez com Abraão, de abençoar todas as famílias da terra, neste momento foi-lhe imputado por fé, e esta foi a justificação de Abraão, foi a fé, porque naquilo que estava prometido, não creram, mas naquilo que não tinha promessa nenhuma, creram. Os judeus tinham a lei que dizia que Jesus, o Messias, viria, mas não creram, e os gentios não tinham essa palavra, mas creram. E o Senhor diz então que aqueles que creram, esses sim receberão a salvação, e a salvação será pela fé. A salvação será porque eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, é porque eu creio que Ele morreu por mim, é porque eu creio que Ele ressuscitou por minha causa, e ao fazer isso, eu recebo a sua salvação. Então a nós nos foi dado justiça, Cristo nos justificou, nós fomos libertos da condenação, e agora não mais
somos julgados. Romanos 5:8. Eu amo esse texto. Depois você pode ler em casa. Porque ele fala de Abraão como um homem que Abraão esperou contra a esperança. Que coisa maravilhosa. Abraão estava completando quase 100 anos de vida. Não era mais possível ter filhos. A sua mulher estava com quase 90 anos. Não era possível mais ter filhos. Mas o velhinho Abraão dizia: eu vou pegar o meu filho no braço. Por quê? Porque o meu Deus disse que eu vou fazer. Por que você está falando isso, pastor? Porque é assim que nós recebemos a nossa salvação. Porque a palavra de Deus me disse que se eu crer em Jesus Cristo eu serei salvo. E por mais que possa o mundo dizer não, por mais que o tempo passe, eu me lembro de Pedro, lá junto com Jesus, assim que Jesus ascende aos céus, ele começa a pregar, e ele diz: nós estamos vivendo os últimos dias, isso faz 2000 anos, mas mesmo que o tempo diga que ainda não é o meu momento, ou seja o meu momento, eu creio que Jesus Cristo me amou, que Ele morreu por mim, que Ele me deu a sua vida, e por crer nisso, eu recebo a salvação. A nossa salvação, queridos, ele é pela fé. O apóstolo Paulo diz que eu tenho que cuidar da minha salvação, e eu fiquei meditando, como é que eu cuido da minha salvação? Eu tenho que cuidar pela fé, eu não posso deixar a minha fé esmorecer, eu não posso deixar a minha fé se perder, eu tenho que continuar crendo na palavra de Deus. Ele disse que Ele me deu a salvação, e que Ele viria me buscar, e é nisso que eu creio, e é nisso que eu vivo, e passam-se dias, passam-se semanas, passam meses, passam-se anos, e eu continuo crendo que Ele virá me buscar, porque Ele me amou, Ele me resgatou, Ele me amou, Ele me deu a sua salvação, e nada muda isso, nada muda isso. Nós seremos chamados provavelmente de loucos, enquanto o mundo vai estar batendo cabeça para um lado e para o outro, tentando achar uma saída, nós estaremos firmes da promessa de Deus, nós estaremos firmes da palavra de Deus, nós estaremos firmes daquilo que Deus falou. E é por isso que o Senhor diz: pega a palavra e guarda no coração. Pega a palavra e guarda no coração. Por quê, pastor? Porque um dia eles vão nos tirar a palavra. Um dia, essa palavra vai ser queimada nas praças, na rua, e nós não poderemos mais lê-la, mas ela vai estar guardada aqui, ela vai estar aqui, e eu vou me lembrar de João 3,16, eu te amei de tal maneira que eu dei o meu filho por você, você não vai morrer, você vai ter a vida eterna. Eu vou me lembrar de que alguns não creram, mas eu criei que o meu Senhor é Salvador, e Ele diz: se você creu, você é feito filho de Deus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. Eu vou me lembrar que eu não passarei pelo juízo, eu vou me lembrar que o Senhor cuida de mim, eu vou me lembrar que o Senhor tem os meus dias na palma das suas mãos, eu vou me lembrar que Ele não se esquecerá de mim. Que coisa! As pessoas virão até nós para saber por que nós estamos tão sossegados. Sabe por que o Senhor diz: até se prenderem vocês e levarem aos governadores, fiquem tranquilos, porque até o que vocês têm que dizer eu vou botar na boca de vocês. Glórias ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus, bendito o nome do Senhor. Na ira de Deus, o Senhor diz que o salário do pecado é a morte, e aquele que não tem a salvação,
ele está morto espiritualmente. E a morte espiritual, queridos, ela é a ausência de Deus, é a total ausência de Deus. E o que nos preocupa é passar a eternidade sem Deus. Eu vou passar a eternidade com Deus, mas haverá aqueles que vão passar a eternidade totalmente distantes, separados de Deus. Quando o Senhor nos conta a parábola do rico e de Lázaro, Ele fala sobre isso. Ele diz: Lázaro subiu, está no seio de Abraão, está com o Senhor, mas o rico foi para um lugar distante de Deus, não tem Deus lá. E de lá ele gritava: eu preciso avisar a minha família, eles não podem vir para cá, Deus, deixa eu voltar e falar com eles. Eu me lembro disso, que tem um pastor que diz que essa é a oração do inferno. Alguém que está no inferno clamando a Deus, dizendo: Deus, não deixe minha família vir para cá não, porque eu estou em grande tormento, eu estou sofrendo como jamais podia imaginar, deixa eu falar com eles. E sabe o que o Senhor disse? Não, porque mesmo se alguém voltar dos mortos e falar para eles, eles não vão acreditar. Por quê? E o próprio Senhor diz: porque eles têm os profetas e Moisés. E que isso significa que eles tinham a palavra e a profecia, e se pela palavra eles não creram, nada mudaria na vida deles, porque o que o Senhor deixou foi para crermos na sua palavra, foi para crermos na sua palavra. Há uma salvação para nós. Romanos capítulo 5, versículo 8. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Romanos capítulo 8, versículo 5. Capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor não só disse que nos amava, mas Ele deu prova do seu amor, quando Ele leva o seu Filho para morrer por nós, para pagar o nosso pecado. Quando Ele faz isso, nós passamos, em primeiro lugar, a justificados. E o que é justificados, pastor? É alguém que estava condenado pela justiça, e ele tinha que cumprir uma pena, e a Bíblia diz que esta pessoa condenada, se cumprisse a pena, a sentença, ela sairia livre. Mas não houve ninguém que pudesse cumprir esta pena no lugar deste condenado. É por isso que o Senhor envia o seu Filho, porque na terra ninguém iria no lugar dele. E o Senhor Jesus Cristo então entra no nosso lugar, na nossa condenação, e recebe a sentença. E qual era a sentença que ele recebe? De morte. E ele então morre. E quando ele morre, ele nos justifica. Agora há uma justiça de Deus sobre nós. O juiz liberou a sentença e declarou: está justificado. E é por isso que a Bíblia nos chama de justos, porque nós somos justificados, nós pagamos a pena, ou melhor, Jesus Cristo pagou em nosso lugar. Posso ouvir um glórias? Glória a Deus, Jesus Cristo em nosso lugar. E segundo, nós fomos salvos da sua ira. No versículo 9, logo, muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então a ira de Deus, a ira pelo pecado não mais nos alcança, porque agora há salvação. Deus não está mais irado conosco, Deus não está mais irado, indignado conosco, porque nós fomos justificados.
não há condenação mais sobre nós, nós não mais somos condenados, não há mais uma condenação sobre a nossa vida, nós somos livres, nós somos livres, nós somos justos, nós somos justificados, ninguém pode nos condenar, ninguém pode nos condenar, estamos salvos da sua ira. E aí agora ele termina no versículo 10, dizendo: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então ele diz que além de salvos, justificados, nós somos reconciliados. E o que isso significa, pastor? Que houve uma mudança. Reconciliação aí no grego significa, não é ligação, mas é uma mudança. Que mudança é essa, pastor? Nós éramos inimigos de Deus, agora mudou, agora nós somos amigos com Deus. Amém? Não somos mais inimigos de Deus, mudou. A reconciliação é que agora eu sou amigo de Deus, Deus é meu amigo. Amém? Existe paz, eu posso entrar no Santíssimo Lugar, como filho, como amigo, como igreja, como crente, como salvo, não importa, agora nós estamos reconciliados com o nosso Deus. Nós recebemos uma palavra de fé, Romanos capítulo 10, versículo 8, a palavra é o nosso manual de vida e fé, amém? Um dos pilares do anabatismo, do qual nós menonitas descendemos, é que a Bíblia é a nossa única regra de fé e vida, amém? O que isso significa, pastor? Que a minha vida é pautada pela palavra, que a minha fé é na palavra, que o meu manual de viver e de exercer a minha fé é a palavra. E no versículo 8 ele diz assim: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. E que palavra é essa? Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então ele diz que esta palavra, ela se manifesta no meu coração, e quando eu confesso a Jesus como Senhor, então com a minha boca eu falo, eu confesso, e com o meu coração eu creio, e se eu confessar e crer, eu serei salvo. Se eu confessar e crer, eu serei salvo. Olha o versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glórias ao nome do Senhor. Para finalizar, abre comigo João, capítulo 5, versículo 24. Eu não sei se você está sentindo isso, mas eu estou sentindo uma alegria aqui dentro, assim, de ser salvo. Amém? Uma vez salvo, o apóstolo Paulo disse: se eu morrer é lucro, se eu viver é bênção. Entende? Não importa, nós estamos salvos. Não importa, nós estamos salvos. Não importa, nós estamos salvos. Amém? Nós estamos salvos. Cheio de promessas. Cheio de promessas. Cheio de promessas. Vou liberar apenas uma que o Senhor me
colocou no meu coração para me ministrar, e em outro momento eu vou ministrar, mas há uma promessa que diz assim: Deus cuida de vós. Deus cuida de você. Você está sendo cuidado por Deus? Amém? Você está sendo cuidado pelo Senhor? Você sente o cuidado de Deus? Nos mínimos detalhes? Você sente o cuidado de Deus nos mínimos detalhes na sua vida? Se eu tivesse um espaço aqui e dissesse assim: fala de um milagre de Deus, talvez se você ficasse acanhado, você disse: mas é tão pequeno. Não, querido, milagre não tem pequeno nem é grande, é milagre. É milagre. Então, entenda isso, você vive uma vida de milagres, todos os dias, todos os dias. João 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aleluia. Vamos ler todos juntos? É maravilhoso demais. Diz assim: em verdade vos digo. Só um parêntese. Quando Jesus dizia assim, em verdade, ele está dizendo, é uma verdade, mas é uma verdade mesmo. É uma verdade assim, que não pode ser removida. Então ele está dizendo, é verdade, mas ele está dizendo, é verdade mesmo. Então vamos lá, diga, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.